Bezrat Hashem, da Tzadik Dalet, Tratado de Psachim. Estamos da Tzadik Dalet na quinta linha, Tanu Rabanan, começando uma braita, concluindo a opinião de Rabbi Akiva. A opinião de Rabbi Akiva é com relação à pessoa que está Bederech Rechoká, está distante do Bet HaMikdash, está isento do Korban Pesach, tem que fazer o segundo Pesach. Você vê que a pessoa está depois de Modi'in. Modi'in é numa cidade, uma distância de 15 quilômetros até o Bet HaMikdash. Se a pessoa tem uma distância maior do que isso, para qualquer lado de Jerusalém, ele está isento do primeiro Pesach, ele pode fazer o segundo Pesach. A Braita vai desenvolver mais essa opinião de Rabbi Akiva. Está lembrando de falar, a Braita uma pessoa estava além de Modi'in, ele pode pegar cavalos, mulas, montar até o Bet HaMikdash, chegar a tempo de fazer o Korban Pesach na véspera de Pesach, só que a pessoa que não fez isso está chayav karet, por não sacrificar o Korban Pesach, está falando passou com o Bederech Loya. A pessoa que está chayav karet é a pessoa que não estava longe, não estava em um caminho longe do Bet HaMikdash. Verhalá, porém essa pessoa, estava assim longe, estava assim, além de Modi'in, ele poderia percorrer esse caminho longe através de cavalos, mas ele não estava perto do Bet HaMikdash, ele não está chayav karet. Outra situação, a pessoa estava entre Modi'in e o Bet HaMikdash. Ele não pode chegar até o Bet HaMikdash por causa de camelos e carroças. Que impedem ele de passar. O motivo que ele não pode ultrapassar esses camelos e essas carroças é porque a sua família está nesses camelos e nessas carroças. E a pessoa quer ir no passo de sua família, acompanhando sua família. E você que a pessoa que perdeu o sacrifício do Pesach por causa disso não está chayav karet? Talmud Mar falou, a pessoa que está chayav karet é a pessoa que não estava viajando, não estava longe do Bet HaMikdash e não fez o Korban Pesach. Essa pessoa que, por causa de sua família, não fez o Korban Pesach, está assim chayav karet, porque não estava viajando. A Torá isentou a pessoa que estava viajando, não a pessoa que estava dentro de Jerusalém, porém esperando sua família. O que ele deveria fazer é ou ultrapassar sua família, ou se a família da pessoa não consegue chegar até o destino sozinhos, a pessoa deveria falar para sua família esperar lá, ele ia fazer o Korban Pesach e ia voltar a buscá-los. Ele não fez isso da chayav karet. Continua, Rava falarava, Shita alpe parsi have alma. Vez que vimos com relação a distâncias de cidades, a Gemara tem uma tangente. Falarava, o mundo mede 6.000 parsal. Cada parsal são 4 milim, cada mil são 1 quilômetro. Falarava que o mundo mede 6.000 parsal, que é equivalente a 24.000 quilômetros. Rava considera não se trata com relação à área do mundo, se trata com relação ao perímetro, à circunferência do mundo. Rava arredondou, na verdade é menos do que isso, é mais ou menos 20.000 quilômetros. Porém não se trata de toda a circunferência, se trata metade da circunferência, porque Rava vai aprender essa distância da rota do Sol, entre leste e oeste. Ou seja, aqui, metade da circunferência da Terra mede 20.000 quilômetros e toda a circunferência mede 40.000 quilômetros. É exatamente isso que temos hoje em dia, que é o comprimento do Equador. Porém, Rava falou de uma forma que o mundo mede esses 20.000 quilômetros, ou seja, metade do mundo mediria isso. Rava não falou somente com relação ao equef, a circunferência. Parece que Rava entendeu que a circunferência dessa medida e o mundo não tem muito mais do que isso. Rava teve essa percepção do mundo que não era tão largo, era estreito, independente do seu formato. E sobre isso eu vou apresentar na continuação que a área do mundo é muito maior do que esses 20.000 quilômetros ou 40.000 quilômetros. Hoje em dia sabemos que a área do mundo é mais ou menos 500 bilhão de quilômetros quadrados. Vesum Haderikia Alpha Parsi. Falava que a espessura do céu mede 1.000 parsal, ou seja, 4.000 quilômetros. A espessura significa a lateral do céu. Quando o sol se põe, não está sobre a terra, está do lado da terra. Essa distância na lateral da raquia do céu, que o sol se põe e o sol nasce, mede 1.000 parsal, que são equivalentes a 4.000 quilômetros. Hadagmará.
O primeiro ensinamento de Rava, que sobre o perímetro da terra, ele recebeu dos seus rabinos. Vechada Svará. O outro ensinamento, Rava deduziu. Por quê? Savar lá que Amar Rava Barbachana Amar Rabi Yochanan. Isso que Rava falou que a espessura lateral do céu mede 4.000 quilômetros foi uma dedução se baseando no ensinamento de Rabi Yochanan. Vimos o ensinamento do Daf anterior. Kama me'alech Adam Benoni Bayom. Quando uma pessoa normal, andando a passo normal, consegue caminhar um dia só. Asara parsaot, 10 parsaot, 40 quilômetros. A pessoa anda mais ou menos 3,3 quilômetros por hora. Melot hashachar vada netzachama, desde a aurora até o nascer do sol, Hamesh milim, a pessoa caminha 5 quilômetros. Mishkiat hachama tzedek kochavim, do pôr do sol até a saída das estrelas, Hamishá milim, a pessoa caminha outros 5 quilômetros. Nimtza, ouviu Shelakia Echad Mishisha Bayom. Ou seja, se temos 40 quilômetros desde a aurora até a saída das estrelas, temos 5 quilômetros até o nascer do sol. 5 quilômetros depois do pôr do sol. Sobraram 30 quilômetros entre o Netzachama e a Shkia, o pôr do sol. Sendo assim, se vê daqui que essa distância que o sol percorre desde a aurora até Netzachama é 1/6 da distância que o sol percorre entre a Netzachama e a Shkia. Uma vez que a pessoa caminharia 30 km entre a Netzachama e a Shkia e 5 km entre a Alot HaShachar e Netzachama, você vê aqui que a distância que o sol percorre, ou o tempo que o sol demora para passar desde a Alot HaShachar até Netzachama é 1/6 do tempo entre a Netzachama e a Shkia, é proporcional. Está tendo uma equação, uma função entre o que a pessoa percorre no Alot HaShachar até Netzachama comparado com o resto do dia, deduzimos também como o que o sol percorre. E se falou Rava anteriormente que o perímetro da metade do mundo, entre leste e oeste, é mais ou menos 20 km, porém em parsaot são 6.000 parsaot. Se vê aqui 1/6 disso. O sol percorre desde a aurora até a Netzachama. Ou seja, essa distância é a distância do Ovi, da espessura, da lateral do céu. Porque o resto, depois que o sol nasce, depois da Netzachama, o sol já está sobre a terra. E percorre todo esse perímetro de... Meu Deus, que coisa boa! E percorre essa distância de 6.000 parsaot, que Rava falou que é a distância entre leste e oeste da terra, que é metade do perímetro da terra. Na Meite perguntaram aos sábios. Rabi Yudá Omer, fala Rabi Yudá na Braita, ouviu Shedraki Echad Me'asara Bayom. Fala Rabi Yudá que essa distância que o sol percorre na lateral do céu, sem estar sobre a terra ainda, ou seja, antes de terminar de nascer, é 1/10 do que o sol percorre durante todo o dia. Não como vimos anteriormente, que seria 1/6. Na verdade, não é 1/10, é 1/8, como vamos ver conforme a prioridade de Judá, mas com certeza não é como Rava falou que é 1/6. Por isso Rava fala que essa distância que o sol percorre desde a Alot HaShachar até Netzachama é 1.000 parsaot. Na verdade é menos, 750 parsaot. Vamos fazer a continuação. Teda, a prova de Rabi Yudá é Kama me'alech Adam Benoni Bayom. Quanto uma pessoa consegue percorrer num dia? 10 parsaot, 40 km, Me'alot HaShachar até Netzachama. Quanto a pessoa consegue percorrer na aurora até o nascer do sol? 4 milim. 4 milim. Isso é diferente do que vimos foi falado, que eram 5 milim. Isso aqui são 4 milim. Mishkiat hachama ve'atzet kochavim. Desde o pôr do sol até a saída das estrelas. 4 milim. Outros 4 milim. Nimtset, se resulta, ouviu Shedrakia Echad Me'asara Bayom. Se a pessoa percorre até Netzachama, saindo na Alot HaShachar 4 milim, e durante todo o dia a pessoa percorre 40 milim, então você vê que a distância que o sol percorre desde a Alot HaShachar até Netzachama é 1/10 do que percorre durante todo o dia. Fazendo a conta que vimos anteriormente, reduzindo até a Netzachama e reduzindo desde a Shkia até Tzedek Kochavim, sobraram 32 milim entre a Netzachama e a Shkia, entre o nascer do sol e o pôr do sol, e 4 milim que a pessoa percorreria desde a Alot HaShachar até Netzachama
mesma coisa no final do dia, já são 4 comparado com 32 é 1/8. Isso aqui você vê que o Ovidaraki, conforme a Rabiudá, essa lateral do céu, tem um comprimento de 1/8 do que o Sol vai percorrer sobre a Terra, desde o Netzachama até a Shkia. Portanto, se o Sol percorre 6.000 parsaot, que é equivalente a mais ou menos 24.000 quilômetros, porém arredondado, o Sol percorreria até Netzachama 1/8 disso, são 750 parsaot. Tiufta de Rava, Tiufta de Ula, Tiufta. Isso vai contra o que Rava falou e que Ula falou. Que o Ovidaraki mede 1.000 parsaot, o que mede 750 parsaot. Talvez essa breta é uma prova contra Rabi Yohanan. Rabi Yohanan fala que a pessoa percorre até Netzachama 5 milhas, 5 quilômetros, ele dá falar que ele percorre 4. Rabi Yohanan pode responder, eu só falei com relação ao que a pessoa percorre durante todo o dia, são uns 40 milim, 10 parsaot. Verabanan o decatal. Irava e Yula que se enganaram. Tekachashvan de Karma Vechashuch, eles deduziram que a pessoa percorreria 5 milim até Netzachama e 5 milim depois da Shkia. Isso não é verdade, Rabi Yohanan concorda com o Rabi Udá. Lema Tiavetiuvta de Rabi Hanina, talvez isso é uma prova contra Rabi Hanina, vimos a anterior opinião de Rabi Hanina. Eu quero usar uma prova para Ula e Rava, que a pessoa percorreria desde Lotashachar até Netzachama 5 milim. De Lot, os anjos foram salvar Lot, sobrinho de Avram Avinu, em Sdom, e Lot percorreu 5 milim, 5 quilômetros até Tzor. Ele fala que eu próprio vi a distância entre Sdom e Tzor, e são 5 quilômetros. Talvez isso é uma prova contra Rabi Hanina, que a pessoa percorreria só 4 quilômetros, 4 milim. Mas não, é uma prova contra Rabi Hanina, veio a Itzushani. Lá, os anjos pressionaram Lot, para que ele não seja punido. Ele com certeza foi a passo rápido, porque ele caminhou 5 quilômetros em vez de 4. Então, acho que é uma outra prova contra Rava. Agora a Gemara vai associar isso que Rava falou, aparentemente com relação ao perímetro, metade do perímetro, como vimos, com a área do mundo. Aparentemente a Gemara entendeu que a área do mundo, conforme Rava, não é tão grande assim, comparado com o perímetro. Mitzrayim, haya 400 parsá, al 400 parsá. A Branca fala que o Egito media 400 parsá por 400 parsá. São 1.600 parsá quadrados, que é uma área muito grande, em quilômetros, já mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Hoje em dia o Egito mede 1 milhão de quilômetros quadrados. Talvez na época o Egito tinha uma área muito maior, era um império muito grande. O Mitzrayim Echad Meshishim Bekush. O Egito é 1/60 a África. Quando a Torá fala 1/60, não é literalmente 1/60. A África hoje em dia mede 30 milhões de quilômetros. Então, significa que o Egito comparado com a África é desconsiderável. Assim como uma gota de carne caiu dentro de uma pote de leite, tem 60 vezes mais leite do que carne, essa gota de carne se anula por Bitur Beshishim, se anulou perante 60, assim também o Egito é completamente desconsiderado perante o tamanho da África. Vekush Echad Beshishim Baolam, e a África é 1/60 do mundo. A África não chega a ser nem 1/15 do mundo, porém é nada comparado com todo o mundo. Veolam Echad Beshishim Began, e o mundo é 1/60 o jardim que Adam Arishon estava. Vegan Echad Meshishim Be'eden, e o jardim que Adam Arishon estava é desconsiderado perante o Éden. O Éden é o local que Adam Arishon iria ir, um lugar muito melhor do que o Gan, que o jardim, se não pecasse com o pecado da fruta proibida, a fruta da diferenciação entre Tovará, o bom e o mal. Se Adam Arishon não pecasse, ele seria colocado no Éden, um local muito melhor. E o Éden é desconsiderado perante o tamanho dos infernos. Se resulta que todo o mundo é como se fosse a tampa de uma panela sobre os infernos. Tiufta, Sirava, falou que o tamanho do mundo são 6.000 parsal. Significa que a área do mundo não é tão maior do que o perímetro. E se vê que a área é muito maior,
claramente. Tashma, uma outra prova contra Rava. Fala a breda que Eliyahu disse em nome de Rabi Natan. Toda a parte habitada do mundo está sobre uma estrela só. Por quê? Teda fala você uma prova. Que a pessoa olha para uma estrela. Ele vai imediatamente para o leste. Essa estrela continua sobre ele. Ele vai para qualquer canto do mundo. Essa estrela está sobre ele ainda. Se deduz daqui que o tamanho de uma estrela cobre toda a parte habitada no mundo. Na época do sábio, não existia a parte habitada tão distante assim de onde as pessoas moravam. As pessoas moravam aparentemente numa mesma área, portanto, essa estrela estava ocupando essa área habitada. As outras partes do mundo que não são habitadas, como os mares, os desertos, são cobertas por outras estrelas. Por isso, aqui claramente temos inúmeras estrelas e cada estrela ela cobre uma área de um Yishuv, uma área habitada do mundo. Com certeza o mundo é muito maior do que Rava falou que é 6.000 parsaot, 25.000 quilômetros. Tiuv, isso vai contra Rava. Ou seja, a gente tem a razão que o perímetro do mundo é mais ou menos isso, porém a área não. Tashma fala uma outra prova contra Rava. Egla batzafon. O signo de touro está sempre no norte do céu. Ve'akrav badarom, e o signo de escorpião está no sul. Ve'kol ha'yishuv kulo eno yoshev ela ben egla la'akrav. Naquela época, toda a área habitada do mundo era entre a constelação de touro e a constelação de escorpião. Ve'kol ha'yishuv kulo eno ve'ela sha'a achad bayom. Fala o sábio que toda a área habitada do mundo naquela época estava embaixo do sol. Ou seja, a distância que o Sol percorria em 1 hora. As outras 11 horas do dia, o Sol percorre outras partes do mundo. Que o Sol está realmente sobre a área habitada durante 1 hora do dia. A prova disso é a prova é que o Sol está na 5ª hora do dia, antes do meio-dia, no leste. O depois do meio-dia, o Sol já está no oeste. Hatzi shesh ve'hatzi sheva, as horas do meio-dia. Chama omedet berosh kol adam. O sol está sobre as pessoas, sobre o Yishuv. Espera aqui que às outras 11 horas do dia, o sol está percorrendo as outras partes do mundo, como desertos, como mares. Tiuv, você vai contra Rava, que se o Yishuv, a área habitada do mundo, mede mais do que 1.000 parasol, mede mais do que 4.000 quilômetros. Então o sol, só nas outras 11 horas já percorreu no mínimo 11 vezes isso. É mais do que Rava falou que são 6.000 parasol. O perímetro do mundo e aparentemente a área também é comparada a isso. Tashma, uma outra prova contra Rava. Damar Rabi Yochanan ben Zakkai. Falou o sábio, Matshuvah rejivato bat kol leotorasha. O que Hashem respondeu numa voz espiritual, bat kol, para aquele perverso? Beshah shamar ele albamoteav edamela elion. Nebuchadnezzar teve a ousadia de falar, eu quero morar no espaço. Eu quero morar sobre os céus espirituais, junto com Hashem, para me parecer a Hashem, Chaz Shalom. Yatzta bat kol ve'amra. Saiu uma voz espiritual e falou, Lo, para Nebuchadnezzar, Rasha ben Rasha, perverso, filho de um perverso, viramos a parte. Ben Benosh Nimrod, descendente de Nimrod, Rasha, o perverso. Nimrod foi a primeira pessoa a renegar todo o mundo contra Hashem. Nimrod, ele era filho de Cush. Cush foi aquele que assentou a África. E Nimrod era rei da Babilônia na época de Avraham Avinu. Sheimrid et kol haolam kulo alai b'malchuto, que Nimrod, ele renegou todo o mundo contra Hashem enquanto ele era rei. Ou seja, Hashem falou para Nebuchadnezzar que ele é descendente de Nimrod. Aparentemente, Nebuchadnezzar é descendente de Nimrod da parte da mãe dele. E parte de pai, Nebuchadnezzar veio da Babilônia. Quando uma pessoa consegue viver 70 anos, com boa saúde, ele vive 80 anos, como falou o Pasuk,
Fala David HaMelech, os anos da nossa vida são 70 anos, e se vamos ter mais saúde, vamos chegar a 80 anos. Minaretz ad-Rakia, fala Hashem para Nebuchadnezzar, da terra até o céu, Malach Hamesh Meot Shana, demora 500 anos para chegar. O céu aqui não é nem a atmosfera, é muito além. A distância entre a terra e a lua não chega a isso. É muito além do que isso. Tem 7 céus e Hashem Kaviachol está depois desses 7 céus. Uma forma de parábola, com certeza. Veveu Shedrakia Malach Hamesh Meot Shana. E a espessura de cada céu também demora 500 anos para percorrer. O Ben Rakia Lerakia Malach Hamesh Meot Shana. E entre um céu e outro também tem essa distância de 500 anos. Vechen Ben Kol Rakia Verakia. Assim, entre cada uma das 7 céus. Hashem falou para Nebuchadnezzar se colocar na sua posição. A sua vida vai até 80 anos. E não tem nem como se aproximar de Hashem. Acher Sheol Toret Il Arkite Bor. Hashem amaldiçoou Nebuchadnezzar que ele vai descer no fundo da terra. Vai ir num buraco. Isso que vai ser o fim de Nebuchadnezzar. O contrário do que ele queria. Para Entiufta, com certeza isso vai contra Rava. Aqui se vê que a distância entre a terra e o Rakia, entre o céu, são 500 anos. E agora fala em Masechet Hagigah que o tamanho da terra é comparado à distância entre a terra e o céu. Isso aqui é muito maior do que Rava associou o tamanho da terra com o perímetro, que são 6.000 parsal. Isso é muito mais do que isso. Então, o irmão fala, Breta Chachmei Yisrael Omrim. Falam os sábios Yehudim, Galgal Kavua Mazalot Chosdrim. Com relação aos signos. Os signos são constelações de estrelas que estão em certo galgal, certo campo magnético em volta da Terra, que é chamado um galgal, uma roda. Os Ramim visualizavam que era uma coisa física, esse galgal, que comportava essas estrelas. A questão é o que se move. Os signos se movem, ou galgal, ou essa roda se move. Isso é uma louca entre os Yehudim e os Goim naquela época. Hoje em dia se sabe que os signos se movem, não essa roda. Chachmei Yisraelim falam os sábios Yehudim, Galgal Kavua ou Mazalot Chosdrim. Essa roda em volta da terra estava fixa e os signos se moviam. Chachmei Umota Olam Omrim, e os sábios Goim falavam, Galgal Choser ou Mazalot Kvuim. Que essa roda se movia e as estrelas, esses signos estavam fixos a essa roda, esse campo magnético. Amar ele fala ele Tshuvah Levreem, uma prova contra os Goim. Por quê? Meolam lo matzinu egla badarom va'akrav batzafon. Não encontramos nunca que o signo de Touros está no sul e o signo de Escorpião está no norte. Então fala ele, não pode ser que os signos estão estáticos nesse galgar, nessa roda, esse campo magnético. Porque se fosse assim, uma vez que esse campo magnético ele roda em volta da Terra, os signos também deveriam rodar mais rápido do que a Terra. Portanto, a constelação de Touros estaria no sul uma época. Isso não se encontra. A prova para os Yehudim, que falam que os signos se movem. E os signos se movem aparentemente o mesmo movimento que a Terra se move. Portanto, nunca se vê que a constelação de Touros está no sul, sempre está no norte e o Escorpião está no sul, porque aparentemente esses signos e a Terra se movem à mesma velocidade. Primat Kiflarav Al-Kabar Yaakov perguntou sobre contra Rebbe. Não tem uma prova contra os Goim? Vedima Kebotzina Derechai. Talvez é como a roda do moinho. O moinho tinha uma roda dentro de outra roda. Você que se falar, talvez temos 2 galgalim. Tem um galgal central, principal, que sustenta um outro galgal. Esse galgal principal realmente se locomove mais rápido do que os signos. E esse galgal interno se locomove a uma velocidade como a Terra. Tudo que os Goim falaram é que também esse galgal externo se locomove. E os Goim falam que não, esse galgal continua estático e as estrelas que se locomovem. E Nami, uma outra possibilidade que os Goim pensaram em falar é que Tznora de Dash é como o eixo da porta. Temos uma porta com um eixo na batente. Se locomovemos o batente,
a porta não se locomove por causa disso. Assim, também, se esse galgal se locomove, não significa que os signos vão se locomover à mesma velocidade. Não tem uma prova contra os goim, diz que nunca encontramos a constelação de touros no sul. Continua agora uma outra machlok entre os Yehudim e os goim. Chachmei Yisrael omrim. Os sábios Yehudim falam: Bayom chamam me'alechet lemata min harakia. De dia, o sol se locomove abaixo do céu. Não se vê que o sol se locomove fisicamente. É suficiente que pareça que o sol se locomove para os Ramim usarem essa linguagem que o sol se locomove. Mesmo que a terra se locomove em volta do sol, não faz diferença. Porém, fala os sábios Yehudim. De dia, o sol está dentro e embaixo do céu. Liga aí que grande concentração de raios do sol está atravessando o céu, chegando até a terra. Mesmo que o sol pode estar bem longe do que a terra, não faz diferença. O balar alemala minaraki. E a noite que não recebemos os raios do sol é porque os raios estão passando acima da terra. Assim os Ramim pensaram. E os sábios goim falaram diferente. De dia, realmente, os raios do sol estão atravessando o céu. O balar alemala minaraki. À noite, o sol está abaixo do céu, por isso não recebemos os raios do sol. Amar ele fala, realmente faz sentido mais falar com os goim do que com os Yehudim. Como sabemos hoje em dia, porque é noite, porque o sol está iluminando outra face da terra, como se estivesse abaixo da terra. Shebayom Mayanot Sonemim, fala Rebbe, a prova é que de dia as fontes estão frias, o Balar Arutrim, e à noite as fontes de água estão quentes. Você via que o sol está abaixo da terra, do outro lado da terra, esquentando a outra face, esquentando o interior da terra e, por consequência, esquentando as águas das fontes. Uma prova para os goim, em relação a essa situação, os Yehudim concordaram com os goim. Tânia fala, Rabinatan me fala Rabinatan, Bimota chama me'alechet begova shel rakia. Nos tempos de verão, fala Rabinatan, o sol, ele anda à altura, acima do céu, por isso os raios chegam até a terra. Ele fica kololam kolorotea, por isso a terra está quente no verão. O Mayanot Sonenim, e as fontes estão frias. Porque primeiro os raios do sol estão chegando até a terra e não estão alcançando as fontes. Bimota Geshamim, em tempos de inverno, nos tempos de inverno, o sol passa por baixo do céu. Por baixo do céu é que os raios do sol não chegam diretamente até a terra. Tem um certo ângulo que acaba batendo na terra, embaixo da terra, ou seja, no outro lado da terra, e não diretamente até a terra, por isso não esquenta a terra tanto. Ele fica kololam kolotzone, por isso a terra está fria. O Mayanot, por isso as fontes estão quentes. Visto que o sol está do outro lado da terra, está esquentando de baixo para cima, está esquentando as fontes antes de esquentar a própria terra. Então, o irmão fala outra breta. Barbash velin chama me'alechet. O sol, ele caminha por 4 estações diferentes. Nissan, Iyar e Sivan. Os meses da primavera, me'alechet ba'arim. A concentração de calor está sobre as montanhas. Que dele fashel tashlagim, a função disso é para derreter a neve, que foi acumulada no inverno. Tamuz avelu. Os tempos de verão, me'alechet ba'ishuv. O sol se concentra mais na área habitada, não nas montanhas, na área habitada do mundo, que ele vai taperot para amadurecer as frutas. Tishrei Marcheshvan Kislev, os meses do outono, Me'alechet Be'amim, a parte mais quente do mundo, os tempos de outono são os mares, que dele é a peixe está na Arot, para secar um pouco os riachos, para não ter enchentes. O sol vai até os mares, os riachos, nos tempos de outono, para secar um pouco esses riachos. Tevet Shvat Be'adar, nos meses do inverno, Me'alechet Bamidbar. A concentração de calor está nos desertos. Hoje em dia seria no outro lado da terra. Antigamente, só uma parte da terra era habitada, não o resto da terra. Shilule Abesha das Draim, o motivo que o sol vai para o outro lado da terra é para não secar as sementes onde as pessoas habitavam, tinham semeado já no inverno. Continua na Rabbi Eliezer, mesmo em Escufa. Toda Rabbi Eliezer, a pessoa que está fora da Azara no Bet HaMikdash, no meio-dia da véspera de Pesach, está isento do Korban Pesach. A pessoa que está dentro da Azara, do pátio do Bet HaMikdash, está obrigado. Mas e mesmo que ele tem toda a capacidade de entrar na Azara e está isento do Korban Pesach,
Velo amrina leikum ai, não falamos para ele, levante e ande, entre em o Betamigdash, e está isento do Korban Pesach? Gatanya, Beta fala diferente, e Yehudi Arel Shelomar. Um Yehudi que não tinha Brit Milá, e não fez Brit Milá na véspera de Pesach, não sacrificou o Korban Pesach por consequência, Enosh Karet, ele recebeu o castigo de Karet por não sacrificar o Korban Pesach. Dever a beleza, essa opinião de beleza, se vê claramente daqui. Que a pessoa tem a capacidade de se obrigar a mitzvah do Korban Pesach, como esse Arel, que pode fazer Brit Milá e fazer a mitzvah. Obrigamos ele, se não fez isso, Hayav Karet, mesmo a pessoa que está fora da Azará, obrigamos ele a entrar na Azará, se obrigar a mitzvah do Korban Pesach, sacrificar, senão ele está Hayav Karet, é uma contradição da opinião da beleza, da nossa Mishnah, que fala a pessoa que está fora da Azará está isento, como pode ser? Amarabai fala, vai derech rechokala taor, vai derech rechokala também. Fala, vai, esse ptur, isso que a Torá isentou, uma pessoa que está longe do Betamigdash, é diferente do que a zelachot da pessoa impura ou a pessoa arel, a pessoa que não tem Brit Milá. Mas só a pessoa impura ou arel, que a pessoa pode se consertar, se purificar, fazer Brit Milá e não fez isso, está Hayav Karet. Quando essa pessoa que está fora do Betamigdash, é uma Gzerat HaKatuv, é um decreto da Torá, a pessoa que está fora do Betamigdash, conforme a beleza, está isento do Korban Pesach. Tem uma relação entre as duas situações. Vamos ver na continuação qual é essa Gzerat HaKatuv, esse decreto da Torá, onde se vê isso. Rav Amar falava uma outra resposta. Tanai, Machloket Tanaim, sobre a opinião de Rabi Eliezer. Detalhe como falar, Bret Rabi Eliezer, me fala Rabi Eliezer. Neemar Yichuk Makom Bepesach, Veneemar Yichuk Makom Bemaaser. A Torá fala, Magzerat Shavar, Yichuk Makom. A pessoa que está longe, com relação ao Korban Pesach, é a pessoa que está longe com relação ao dízimo, o Maaser. O Maaser é que é o Maaser Sheni, o segundo dízimo. O Maaser Sheni é um dízimo que a pessoa quer pegar 1/10 de sua produção e consumir em Yerushalayim. Se a pessoa tem muitas produções, ele não tem como levar tudo para Yerushalayim. Uma pessoa que está longe de Yerushalayim não pode levar mesmo pouca produção para Yerushalayim. Sendo assim, a pessoa pode fazer o Pidyon, transferir a espiritualidade desse Maaser, essa Kedushá, sobre moedas, e ele vai levar essas moedas em uma certa ocasião, quando se possibilitar para Yerushalayim e comprar alimentos importantes, com a Kedushá e a espiritualidade de Maaser Sheni. Só é permitido se a pessoa está Berichuk Makom, está longe de Yerushalayim. Ama qual é essa Gzerat Shavar? Male'ala chutz le'achilato. Do mesmo jeito com relação ao Maaser Sheni. A pessoa pode fazer o Pidyon, se ele está fora do local permitido de consumir o Maaser Sheni, ou seja, fora de Yerushalayim. Afkar também aqui com relação ao Korban Pesach, tem uma Gzerat Shavar, um paralelo dessa palavra de Chuk Makom. Associamos ela a esses dois conceitos, também aqui com relação ao Korban Pesach, chutz le'achilato. A pessoa que está fora do local onde é permitido consumir o Korban Pesach, ou seja, fora de Yerushalayim, está isento do Korban Pesach. A pessoa que está dentro de Yerushalayim está obrigada ao Korban Pesach. Essa é a opinião de Rabi Eliezer, diferente como vimos na nossa Mishnah. A Mishnah fala que a pessoa que está fora da Zará, está fora do Betamigdash, está isento do Korban Pesach. Aqui você vê que a pessoa que está dentro de Yerushalayim está obrigada a sacrificar o Korban Pesach. Se chama Machloket Tanaim, sobre a opinião de Rabi Eliezer, uma Machloket dos sábios da Mishnah. Rabi Yossi bar Rabi Yehuda Omer, Mishum Rabi Eliezer, fala o sobrenome de Rabi Eliezer, uma outra opinião, Chutz le'asiato. Tudo depende se a pessoa está fora do local de sacrificar o Korban Pesach, fora da Azará. Ou seja, assim com relação ao Maaser Sheni, a pessoa que está fora do Yerushalayim, fora do local que é válido levar para lá o Maaser Sheni, ou seja, fora de Yerushalayim, a pessoa pode fazer o Pidyon, o resgate. Mesma coisa com relação ao Korban Pesach, a pessoa que está fora do local de fazer o Korban Pesach, ou seja, fora do Betamigdash, ele está isento do Korban Pesach. Então aqui, man aznahad de amar Rabi Yitzchak bar Rav Yosef. Como quem vai essa opinião do sábio Rabi Yitzchak bar Rav Yosef? Bet Meir halech acharov aomdim ba'azara. Com relação à lei do Korban Pesach, que o povo está impuro. Se a maioria do povo está impuro, sacrificamos todos o povo de Israel impuros. Porém, Bet Meir halech acharov aomdim ba'azara. Será que é necessário contar todo o povo de Israel que está em Yerushalayim? Fala o sábio que não. Conte quantas pessoas do povo de Israel estão dentro da Azara do pátio do Betamigdash. Se a maioria é impuro, sacrifique todos os impuros. Isso é claramente como aquele sábio da nossa Mishnah, que a pessoa que está fora de Betamigdash está isento do Korban Pesach. A pessoa que está dentro do Betamigdash está obrigada ao Korban Pesach. É suficiente contar quantas pessoas impuras estão dentro do Betamigdash para definir que o povo está impuro ou puro.
Se a maioria do povo dentro da Azara estão impuros, todos sacrificam impuros. É como se do povo de Israel, que estão obrigados a Corban Pesach, estão impuros. Keman, que Rabi Yossi bar Rabi Yehuda, chamaram Shum na beleza, como Rabi Yossi bar Yehuda falou, que é a mesma opinião do que na beleza da nossa Mishnah. Continuando, Rabi Yossi ele fica. Falou Rabi Yossi para Rabi Eliezer, portanto, uma prova para Rabi Eliezer, que a pessoa que está fora da Azara está isenta do Corban Pesach. Fala Rabi Yossi, portanto, a Torá escreveu um ponto sobre o rei, a letra rei da palavra rechoká, a palavra longe. O Torá escreveu um ponto, significa para desconsiderar praticamente essa palavra. Se o Torá fala Bederech rechoká, está longe do Bet HaMikdash, com um ponto em cima do rei de rechoká, é como se o Torá tivesse falado, a pessoa está Baderech, a pessoa está num caminho, já fora do Bet HaMikdash. A pessoa está fora do Bet HaMikdash, já está isento do Corban Pesach. Agora ele vai trazer uma outra fonte para a opinião de Rabi Eliezer. Tânia fala, Bret Rabi Yossi Agrili Omer, fala o sábio. Derech. Se a tradução falar, seja, a pessoa está num caminho, está isenta do Corban Pesach. Shomei ani malach shnaim ou shloshayamim. Eu poderia pensar sozinho, falar Rabi Yossi Agrili, a pessoa só está isenta se demora 2, 3 dias para chegar no Bet HaMikdash. Menos do que isso, a pessoa tem que chegar até o Bet HaMikdash e sacrificar o Corban. Que Shimon Omer, por enquanto, escreve um outro passo. O Bederech Loaya. A pessoa que não fez o Corban Pesach está Hayav Karet, quando o Bederech Loaya que não estava num caminho. A pessoa não fala o Bederech Rechoká Loaya. A pessoa não fala que a pessoa não estava longe do Bet HaMikdash. Falou o Bederech Loaya. Não estava num caminho. Magid, isso vem nos ensinar, vem nos ensinar que se a pessoa está fora do portão do Bet HaMikdash, portão da Azara, está isento. Já está num caminho fora da Azara. Já está isento do Corban Pesach, outra prova para a opinião de Rabi Eliezer. Não escreve aqui, mas discute, a pessoa tem que estar fora de Modi'in para estar isento do Corban Pesach, como as outras opiniões sobre a opinião de Rabi Eliezer, que se a pessoa está dentro de Yerushalayim, está obrigado a Corban Pesach. Outras opiniões, como a opinião de Rabi Eliezer, também se a pessoa está dentro da Azara, está obrigado a Corban Pesach. Temos várias opiniões. Deixar amanhã um novo Daf com novos conceitos. Amém.